O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, afirmou que a relação entre o Supremo e o governo federal deve melhorar com a saída de Bolsonaro e a posse de Lula. Abre aspas. Penso que a tendência é realmente voltar-se à harmonia entre os poderes, fecha aspas. O ministro pode ficar no Supremo até maio, quando completa 75 anos, idade da aposentadoria compulsória. Silvio, nos bastidores dizem que o ministro Lewandowski ele vai ter influência aí na escolha do seu sucessor. Em uma entrevista recente, ao ser perguntado se iria indicar um nome ao Supremo, Lewandowski respondeu, abre aspas, se eu eventualmente for consultado, direi ao presidente que o futuro ministro do STF deve ter, além dos requisitos constitucionais, caráter e coragem. E firmeza, fecha aspas. E aí, Silvio? Em que países do mundo em que isso acontece? Um ministro do Supremo vai conversar com o presidente da República para indicar o seu sucessor, como se não fossem, pelo menos na carta, a letra da lei, poderes independentes e aí sim harmônicos entre si. Antes de mais nada, queria só aqui deixar um abraço ao craque Guilherme Fiuza e estendo aos amigos também Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e o Fernando Conrado, censurados. Eu não consigo imaginar como alguém acha que pode proteger uma democracia usando a censura e a mordaça. Isso tem outro nome. E aí, para fazer um rapidíssimo paralelo com o futebol, por exemplo, quando você tem um craque dentro de campo, como eu sempre digo, o craque Guilherme Fiuza, e você não consegue enfrentá-lo dentro de campo, o que é que o técnico diz, Coloca um brucutu para tirá-lo do jogo, para censurá-lo. Mas aí, só esse o brevíssimo recado. Bom, Ricardo Lewandowski está de saída. Todo mundo se lembra como o Ricardo Lewandowski chegou lá. Ele tinha a família, um relacionamento com a família, com a ex-primeira-dama, a mulher anterior do presidente Lula, Marisa Letícia, uma relação no ABC de São Paulo. O Ricardo Lewandowski foi o revisor da ação penal 470 do Mensalão, ou seja, tudo aquilo que o ex-ministro Joaquim Barbosa condenou, ali com rigor, ele estava lá no papel para atenuar a pena dos mensaleiros. Depois ele esteve presente naquela indecorosa sessão do Congresso Nacional durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff ao lado do Renan Calheiros, para também fazer com que a Dilma não se tornasse inelegível, rasgando a Constituição Federal em benefício do PT. Ou seja, tem uma ligação histórica com o PT. Para mim, não causa nenhuma estranheza ele dizer que vai indicar um sucessor. Porém, o que se diz em Brasília é que o seu sucessor já estaria escolhido e seria o advogado do Lula durante todo esse tempo, Cristiano Zanin. Paula. E aí, Fiuza, o que dizer dessa afirmação aí do ministro Lewandowski que o futuro ministro do STF deve ter, além dos requisitos constitucionais, caráter, coragem e firmeza? Eu não vou comentar nada sobre esse assunto, Paula. Ana Paula Henkel, quer comentar? Olha, a gente vai ficar comentando sobre esses ministros, E esses ministros, eles não estão nem aí para o Brasil, eles querem cercear a liberdade. Agora, pelo que eu estou lendo aqui nas redes sociais, e até mandei uma mensagem para o Paulo Figueiredo, porque já a notícia que roda agora é que o passaporte do Paulo Figueiredo foi cancelado, que as suas contas bancárias podem ser bloqueadas, se já não estão bloqueadas, a qualquer momento. Então, nós vamos discutir o que é possível discutir, O Lewandowski diz que a relação do STF com o governo deve melhorar porque vai ser um governo sem povo, vai ser uma democracia sem questionamento, vai ser uma democracia totalmente voltada para os interesses de um projeto de poder nefasto, E o ministro disse que espera uma harmonia entre poderes. Que harmonia? Essa harmonia já existe, não existe a independência, e nós vimos isso nos últimos 4 anos. Eu repito, ontem eu fiquei decepcionadíssima com a entrevista do senador Rogério Marinho por isso. Quer instaurar novamente a harmonia. Eu acho que o discurso todo é muito bonito, mas não existe harmonia entre poderes onde um poder manda mais que os outros dois. E nesse caso agora, dentro dessa administração que subiu a rampa agora,
um poder vai ser colocado de joelhos, o legislativo vai praticamente desaparecer. Então, não tem mais como termos um discurso de harmonia, de vamos trazer todos para a mesma mesa. Eles não querem a gente na mesa, eles não querem o Paulo Figueiredo na mesa, eles não querem o Fernando Conrado, o Constantino, o Fiuza. Eles vão fazer de tudo para derrubar aqueles que questionam. Então, nós podemos até falar do Lewandowski, da relação do STF com o governo. Deve melhorar? Não, já melhorou. Melhorou lá atrás, quando eles fizeram uma manobra ativista para liberar um ex-presidiário para concorrer a presidente. Então, agora temos que começar a cobrar de maneira enfática o discurso daqueles que falaram que eram oposição ao PT e que agora estão amarrando aí, de alguma forma, essa palavra harmonia, onde não há harmonia. Eles querem um lado, quer acabar com o outro. É simples assim. E aí, Augusto, o que esperar dessa relação entre Supremo e governo federal daqui para frente? Olha, o avô do Guilherme Fiuza, eu vou contar o caso outra vez, né? O doutor Sobral Pinto, Heráclito Fontoura Sobral Pinto, ele nem chegou a ser advogado do Juscelino, ele se manifestou favoravelmente ao então presidente Juscelino Kubitschek, presidente eleito, quando tentaram impedir com chicanas jurídicas a posse do Juscelino. Ele se elegeu por uma diferença pequena e, de repente, o pessoal ligado ao Carlos Lacerda, né, da oposição ao Juscelino, disse que não, tinha que ser eleito por maioria absoluta. Tinha que ser 50% mais um. O doutor Sobral Pinto se manifestou contra essa maluquice aí e, como sempre, né, optou pela verdade. O Juscelino assume, abre-se uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ele vai e convida o Sobral Pinto, que tinha ilibada reputação, de sobra, notável saber jurídico, de sobra, e convidou, ofereceu a vaga no Supremo. O doutor Sobral disse, não posso aceitar, porque vão achar que o senhor está me dando essa vaga porque eu o defendi, nesse caso, da chicana, né, apresentada aí pela UDN, a direção da UDN. Então, veja o comportamento de uns e outros. O doutor Sobral merecia ser juiz do Supremo para ensinar aos outros ministros como é que se trata o direito. Não quis, por questões éticas, exageradamente éticas. Então, aí falando abertamente da nomeação do advogado do Lula, o Cristiano Zanin, que só se tornou advogado do Lula porque ele é genro do Roberto Teixeira, né? Que é um amigo do Lula que começou, foi dele o pontapé inaugural da imobiliária Lula, que é a única que não lida com escrituras, né? O Lula nunca tem escrito, é de um amigo meu. E o primeiro apartamento em São Bernardo era do Roberto Teixeira. E depois ele deu várias coisas para o Lula e recebeu em troca também favores do presidente, claro. Ele foi advogado, por exemplo, da Transbrasil, foi advogado de outras empresas aéreas que quebraram, conseguiu ganhar uma nota preta com isso. E aí o Lula começa a ter problemas, ele pega aqui o meu genro. Ele é o genro do Roberto Teixeira, só isso, mais nada. E ele vai sendo apontado pelo Supremo, por quê? Porque o Gilmar Mendes chorou, né, de emoção quando elogiou a advocacia, a litigância de má-fé que ele praticou ao lado do Lula, porque ele mandava recurso todo dia para atrasar a cadeia, coisas desse tipo, e depois queria tirar da cadeia. Ele apresentou 300 mil recursos lá. O advogado do Daniel Silveira foi multado e advertido por 4 recursos. Esse aí tem o quê? Notável saber? Que livro ele escreveu? Que tese ele defende?
Né? O quê? O que ele pensa de diferente? Ilibada a reputação, esse tipo de parentesco já cancela essa exigência constitucional. E está pronto para subir, por quê? Porque tem idade a idade dele permitirá que ele fique muitos anos. O Lula se considera imortal e acha que vai ficar no poder por muitos anos. E é esse o critério. Então pensem no Sobral Pinto, pensem no Cristiano Zanin e morram de vergonha os que tramam a nomeação do advogado do Lula.